Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme e restaure totalmente a nossa vida, com conhecimento, com uma formação do próprio Deus sendo feita em nossa própria vida, que quanto mais nós buscarmos o conhecimento, o entendimento, o quanto mais seremos formados, transformados e restaurados pelo nosso próprio Deus, porque é Ele que vai fazer a diferença sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, e como na Sua palavra está escrito, que nós venhamos conhecê-lo e prosseguir a conhecê-lo. Então, é você realmente ser realmente formado, você passar por um doutorado, um pós-doutorado, enfim, você jamais deixar de buscar o conhecimento, o amor e o poder de Deus, porque é Ele que vai nos dar toda a revelação, a direção e a instrução para irmos além e vivemos o sobrenatural. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, hoje Gênesis 50, falamos ontem sobre a morte de Jacó, que estava dando as bênçãos aos seus filhos, deu a José a direção e tudo que ele desejava é que os seus ossos fossem colocados juntamente ao túmulo da sua esposa, dos seus antepassados, enfim. Isso vai se cumprir. Mas José, quando então viu que mente o seu pai acabou de falecer, e aqui diz: José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel, e eles assim o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choravam sua morte 70 dias. Até os próprios egípcios choraram a morte do pai de José. E passou os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, fale com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peço-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai, pois logo voltarei. E respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai, e com ele foram todos os conselheiros de faraó, as autoridades da sua corte, as autoridades de todo o Egito, e além deles todos os da família de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gozém. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, e a comitiva era imensa. E chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Olha só, já tinham vivido o luto de 70 dias, e aqui mais 7 dias chorando com grande amargura, porque Jacó foi um grande homem, um guerreiro, um exemplo a ser seguido, e aonde José chorou ali mais 7 dias de pranto pela morte do seu pai. E quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão que o lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Misraim. E assim fizeram os filhos de Jacó, os que este lhe havia ordenado. Levaram na terra de Canaã e os sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que o campo ao qual Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais o que tinham acompanhado. Isso aqui é algo que a gente possa mente estar hoje vendo em nosso país, no mundo inteiro, quando pessoas são realmente
para a família, né? Não tem como não ser importantes, pessoas que vão deixar saudade, né? O nosso momento hoje, que vidas são ceifadas a todo dia, a todo momento, sempre são ceifadas, mas agora numa situação bastante mais complicada com relação a esse vírus, e nós precisamos sempre estar atento à voz de Deus e fazer conforme Ele ordena, conforme Ele nos dá a direção, a revelação, fazer sempre melhor para os nossos entes queridos, não somente após a morte, mas em vida. Faça o melhor sempre. Não adianta depois, a qual até fazer as festas solenes, enfim, as preparações, depois de 70 dias, 7 dias, enfim, depois de um mês, a lembrança de cada ano, mas fazer em vida, que é o melhor que a gente possa fazer e lembrar dos nossos antepassados. Mas assim diz aqui também no versículo 15, olha só: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então olha só, o medo agora dos irmãos, que até a segurança era o pai, porque sabendo que o pai estava ali, o pai não ia permitir que José fizesse mal, ou pelo temor de José ao pai, não iria fazer mal a eles. Mas agora, com a morte do pai, os irmãos agora se encheram de medo e até começaram a se questionar: será que José tem rancor de nós, do que nós fizemos a ele, e vai retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos deu ordem, ou nos ordenou, que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do servo do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José, ele chorou. José jamais tinha no coração a intenção de causar mal aos seus irmãos. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Olha só o que ele disse aos seus irmãos: estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, e lhes deu, e lhe falou amavelmente. Olha só como José, um coração tão amoroso, tão bondoso, tão cheio de amor, dando aos seus irmãos essa tranquilidade, e disse: pode ficar em paz, eu vou lhes sustentar. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. E além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Olha só como o coração, deste homem. Eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para fora, até que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. A morte de mais um governador, um rei do Egito, como era chamado José, e quanto realmente ele foi bondoso com seus irmãos. E aqui ele pediu, como seu pai Jacó pediu que ele fosse sepultado em Canaã, mas aqui José disse que os meus ossos venham ser sepultados também na terra de Canaã, que tirassem os ossos ali do Egito. Vocês levem meus ossos daqui, quando Deus vier e intervir a favor de vocês, porque José não sabia, mas ele ia viver escravos por 430 anos, e viver uma escravidão violenta
e vamos ler depois agora em Êxodo, aonde tudo acontece, quando Moisés vem, o libertador do povo de Deus, mas nisso tudo ficaram 430 anos depois que José morreu e foram escravizados pelo próprio Egito. Então, olha só que fantástico essa mensagem, essa palavra, e que a gente possa ter discernimento, entendimento, sabedoria, saber que Deus tem o melhor para nós. E como aqui fala sobre essas mortes e a forma, a maneira como eles pediam para que fossem ser sepultados numa terra onde Deus estava, a terra de Canaã, a terra do Egito não era uma terra sagrada para os próprios hebreus, enfim, e aonde então havia toda essa direção. E como isso deve ser para nós hoje, devemos estar realmente fazendo a vontade do próprio Deus, para que Ele venha sempre nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Que Deus venha nos dar sempre o melhor, tanto nessa vida como também na vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos estar crendo e confiando que Ele vai nos surpreender, nos abençoar de forma abundante, porque Ele é Deus, Ele tem este poder de fazer e realizar um milagre sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu te agradeço, eu peço a tua unção, a tua virtude, o teu poder, para nos honrar aqui neste momento, meu Deus, nos transformando e nos abençoando, nos consagrando, porque tudo vem de ti, é para ti, meu Pai, é para a tua honra e para a tua glória, e que a tua paz ela venha reinar, que ela venha governar, que ela venha nos direcionar, e que essa paz ela venha realmente realizar uma obra maravilhosa, meu Pai, sobre a nossa vida. Eu peço de forma encarecida que o Senhor se manifeste, que o Senhor opere, que o Senhor realize, que o Senhor, Deus, cumpra em nós a tua vontade e o teu querer. Então eu peço esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa ser alimentado dia após dia através dessa palavra, e que Deus se manifeste e te honre e te prospere ainda muito mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome de Jesus.